boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Só Prova. Quase que não saiu, né? Estamos chegando com mais um Prosa Boa. E hoje eu não tenho só um, eu tenho dois profissionais do direito. E essa prosa, ela vai ser um pouco sobre tudo, né? Sobre as áreas que eles atuam, sobre um pouco da profissão. E eu acho que para quem está começando agora na carreira, também é a oportunidade de sentar e ouvir uma prosa boa. Sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Sabe por que eu não falo o nome dos meus convidados? Porque eu peço para que eles se apresentem. Sim. Então eu quero... Vamos começar com as damas? Claro. As damas A minha sugestão ia ser exatamente você, essa. minha convidada, quem é você? Então, meu nome é Kátia Prado, eu sou advogada, fui professora durante muitos anos, mas agora só advogando. Eu acho que muita gente já me conhece, né? O nome já é bastante conhecido. Meu nome é forte. Meu nome é Kátia. Kátia Prado, acho que é suficiente. E o meu convidado? Pedro Naves, também sou advogado, estou hoje como professor, a doutora foi minha professora, nos Que conhecemos na legal faculdade. Porque não é nem bom falar o tempo, né? Não, Deve ter mais ou menos uns 10 anos que ela foi minha tempo professora. assim, gente. 10 anos foi ontem. Foi ontem, foi Gostou, bem ali, Kátia? bem ali. Eu adorei. E hoje eu percebo que um ex-aluno virou um professor. Como que, acho que na área de vocês, a gente pode falar um pouco sobre... eu acho que é uma área que tem muitas possibilidades, abre muitas portas. Se a gente pode falar de um curso que dá muitas possibilidades, eu acho que esse seria o curso de Direito. Concorda comigo? Com certeza. Concordo sem dúvida nenhuma, sempre falei sobre isso. Falo, olha, primeiro eu sempre achei, Guilherme, que todo mundo podia fazer direito. Eu sempre achei que todo mundo podia fazer direito para você entender quais são os seus direitos e respeitar os direitos do outro. Acho que é por aí, primeiro. Porque às vezes as pessoas têm a sensação equivocada de que podem algo de que de fato não podem, né? Que não têm o direito. Então acho que isso seria extremamente valioso para todo mundo. Mas eu sempre falava para os meus alunos, olha, quem não tem essa veia da advocacia, pode ser magistrado, pode ser promotor de justiça, pode ser professor, pode ser procurador do INSS, pode ser fiscal da Receita Federal, pode... Acho que abre as portas de muitos concursos, né? Muitos. Sim, com certeza. E isso aí é uma realidade hoje, né? Eu estive semana passada, na verdade essa semana, segunda-feira, na aula inaugural na faculdade FGI, né, em relação ao curso de Direito, e muitos dos alunos, né, ali naquela dinâmica, perguntar, você trabalha, né, qual a sua idade, e o que você quer do Direito, muitas pessoas falaram que, na verdade, é uma segunda graduação, né, que já tem uma graduação, já tem uma profissão, e estão buscando no curso de Direito o próprio conhecimento, né, exatamente o que você falou. Agora me explica a relação profissional de vocês, porque eu sei que vocês atuam na mesma área, é isso mesmo? Eu estou certo? Sim. Exato. Atuamos, pode falar, Pedro. Bom, então conta. Essa é uma história boa, é uma prosa boa. É, uma prosa boa. Assim, a minha história da doutora, não sei se nem a doutora lembra quando começou, mas igual você falou, bem famosa, né? E a fama já precedia antes de eu conhecê-la. Eu trabalhava em uma empresa que ela era advogada trabalhista dessa empresa, né? E a gente sempre ouvia falar, doutora Kátia, e eu na faculdade. Aí quando chegou ali no final do curso, que eu teria a matéria trabalhista, né, que eu passei a ser aluno dela, eu conheci a persona, né? E no final do curso, já aprovado na UAB, não tenho parente advogado, não tinha onde trabalhar, né? Me sentei ao lado dela no banquinho de madeira que tinha no Cesut bem antigamente. Falei, Kátia, quer me chamar para trabalhar, não? Na cara dura, sem vergonha na cara. E naquele momento, era mais ou menos no meio do ano de 2019. Que legal isso, gente. Mentira. Eu falei que a prova era boa. Foi. E ela falou, Pedro, no momento eu não tenho espaço no meu escritório, tá? Mas vou te ajudar, vou procurar saber se tem alguém precisando, enfim. E passaram alguns meses. No final do ano, na última prova da faculdade, o pessoal estava na minha sala lá organizando cola para colar a sua prova. Nossa, tá? conta fez Eu lá, Nossa. e eu não colava não, porque em prova eu sentava no primeiro lugar, para deixar claro que eu não estava colando. Aí o pessoal organizando as colas lá, chegou um aluno do outro período, falou, Pedro, a Kátia tá te chamando lá no outro período. Falei, ixi Maria, né? O povo já trancou. Falou, uai, será que a Kátia tá sabendo que nós vamos colar na prova dela? E eu fui lá, ela falou, vai segunda-feira lá no meu escritório pra gente ter uma proposta para você. E assim que começou, começo de 2020, 13 de janeiro de 2020.
Eu comecei lá no escritório dela. Ficou lá até 2023, no Até final dezembro de do 2023. E apesar de falar assim, vocês são advogados, atuam na mesma área, como é que é isso de concorrente tão próximos e tão amigos? Eu não considero o Pedro é um parceiro, sabe? De vez em quando ele fala que eu sou mãe e ele é meu, eu acho que a gente tem uma relação Mentora. muito maior. Ele usa o termo Certeza. mentora. A gente tem essa relação é muito maior do que profissional Ô, apenas. Kátia, mas assim, falando do universo profissional de uma forma geral, eu acho que se as pessoas se ajudassem nas mais diversas profissões, na verdade tem campo para todo mundo, tem espaço para todo mundo, e se a gente viver um pouco mais sem vaidade e sem ego, e eu vejo assim, me desculpa se é a percepção que eu tenho, mas eu vejo em você uma mulher extremamente competente, extremamente talentosa, com um nome que todo mundo conhece, todo mundo fala, é referência para mim na advocacia, mas em todas as pessoas que eu ouço, eu não vejo essa história de vaidade, de querer só para si. Eu percebo que você, acho que também a educação te deu muito isso, porque o professor precisa compartilhar. E eu vejo isso em todas as histórias que eu escuto da famosa doutora Kátia, disso. Eu não sei se eu estou errado, você que me corrige se eu estiver errado. Corretíssimo. Não tenho essa vaidade. E eu concordo com você que tem espaço para todo mundo. E pode parecer, assim, para as pessoas, ela tá... Mas eu também preciso deles, né? Não é assim, eu só ofereço. Não, eu recebo deles. Porque, assim, o Pedro também me auxilia muito. Quando eu preciso de um parceiro, às vezes lá no meu escritório a gente tem muitas audiências coincidindo no mesmo horário. Eu recorro pro Pedro. Pedro, tem audiência, você está ocupado tal dia, tal hora? Eu já viajei, né, Pedro? Já deixei esse meu escritório e falei assim, Pedro, ajuda o pessoal do escritório, porque eu estou indo viajar e são muitas as audiências. Então, quando você fala assim, o seu lado professora, sim, eu sempre achei uma das coisas que ser professora me deu foi entender que o conhecimento foi feito para ser compartilhado, sabe? E daí você pode compartilhar a sua experiência profissional. Eu nunca escondi o pulo do gato de ninguém, se a pessoa... Não mesmo. Se você me ligar e me perguntar, Kátia, estou com um problema assim, 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 qual que é a sua ideia? Tranquilamente eu vou te dizer, faça isso, faça aquilo. E até a sua experiência profissional te dá essa autoridade. Sim. As pessoas me ligam assim, eu posso perguntar para quem é minha eterna professora? Eu falo, se eu puder te ajudar, se for algo que eu tenha condição de te informar, eu não escondo a informação. O pulo, você guardou o pulo do gato. Não guardei, não. Eu falo, faça por esse caminho, faça por esse, faça por aquele. Eu lembro, é verdade mesmo. Quando eu estava lá no escritório, direto iam colegas lá levar demandas, né? Demandas próprias de clientes deles. Falar, doutora, o que a senhora acha? Que saída que tem para isso aqui? E ela achava. Eu vi que você colocou, Pedro, nas suas redes sociais, e aí a rede social a gente entra nesse assunto, porque ela ajuda muito a divulgar o trabalho, né? E as pessoas conhecem também, até dos seus direitos, vira um canal de informação, mas também vira, querendo ou não, querendo a OAB ou não, é uma vitrine, não tem jeito e não pode mais estar fora das redes sociais. É o meu posicionamento e é claro em relação a isso. Mas eu vejo que você colocou advogado trabalhista empresarial. Você decidiu focar nas empresas? É isso ou não? É mais uma das heranças que eu tenho da Kátia, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com ela, no escritório dela, por ter muitas demandas, né, de ambos os lados, de trabalhadores e de empresas, né, eu acabei sendo designado para atuar nessas demandas de empresas, né? E foi aí que eu me apaixonei pelo direito do trabalho voltado para a área empresarial, né, por parte das empresas. E hoje eu confesso que tenho dificuldade de atuar pelo outro lado, justamente por ter as minhas teses e a minha atuação voltada para um lado, né, para o lado de empresas. Então é por isso que eu gosto de me denominar, porque é realmente a área que eu sou apaixonado, herança dela. E a gente às vezes no interior fica aquele negócio de nichar as áreas, né? Porque tem um campo muito vasto. Mas aí quando a gente vai vendo, afunilando e nichando as áreas, isso também é legal de que você estuda mais aquilo, se especializa mais naquilo e garante para o seu cliente uma qualidade melhor na prestação de serviço, não é isso, gente? Sem dúvida. Eu sempre falo com relação a isso, eu falo, não confie no advogado clínico geral, porque não é possível, não é porque ele não tem a competência, é porque não é possível. Não é possível. Se você vir uma divulgação do advogado que é civil, criminal, que é previdenciarista, que é de família, trabalhista, consumidor. não, ele não vai conseguir te prestar um serviço de qualidade
em todas essas áreas. E não dá eu acho que imagina assim, ó, que são muitas jurisprudências, muitas Não, e normas, leis. muitas leis, não é isso? E leis, pois é, e teses, e súmulas, e não é possível, Guilherme. Aí, por que Mas você tem uma frase que procura... define isso. Ah. Quem é bom em tudo Não é bom em nada. Exatamente. Porque quando você vai procurar um médico pro seu coração, quem que você procura? Cardiologista. Ah, sim, né? Você vai procurar um médico porque você tá com uma fratura, porque você tá com um problema, é o quê? É um ortopedista. Porque quando você vai procurar um advogado, você quer procurar um advogado que se diz, né, especialista em todas as áreas. Não é possível. Não é possível. Você até tem condição de, às vezes, atuar numa outra área correlata, né? Uma área próxima. Se você vir alguém dizer, ouvir alguém dizer que é civilista e familiarista, é possível, né? Até o próprio direito do trabalho, direito previdenciário, Com previdenciário, né? sim, que eu, inclusive eu fiz especialização em previdenciário também. Aí é possível. E até bom, né? Pra Sim, gente na área trabalhista com certeza. defender interesse patronal, a gente conheceu o direito previdenciário. Mas daí muitas não, muitas áreas não. E para vocês, você acha que nesses últimos anos, ou fala para os dois que estão nessa área militando, nós tivemos avanços nessa área de vocês? Ou mais retrocessos? Ou não? Não dá para ir por esse ponto? Eu acho assim, opiniões fortes, né? Nós estamos vendo aí grandes mudanças nos entendimentos dos tribunais sobre diversos assuntos, né? E eu acho que... Mas esse é perigoso, assim, eu só vou fazer um parênteses, porque a gente, é estranho o entendimento, porque a gente até aqui tinha um entendimento, aí daqui para frente o entendimento muda, e aí tudo aquilo que você tinha até aqui, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque assim, nós temos as competências, né? Nós temos os juízes de primeira instância, que são as varas do trabalho, depois tem os tribunais regionais do trabalho, né? E o Tribunal Superior do Trabalho, que agora vem adotando os temas vinculantes, que é exatamente para morrer com esse assunto aí, porque eles têm o entendimento do Tribunal Superior, que é de tese vinculante, que todos os que estão abaixo, né? Que são os tribunais regionais e as varas do trabalho, são obrigados a seguir, né? Mas eu acho assim, a questão do retrocesso que você mencionou, eu acho que o excesso de proteção, ele gera oportunismo, né? Então, eu acho que o excesso de legislação sobre determinados assuntos e proteções sobre determinados direitos, eles geram ações que estão voltadas para a má-fé, né? Então, eu considero isso um retrocesso recente. Eu tenho, em relação à questão do entendimento consolidado que vincula os juízes de primeiro grau e de segundo grau, eu vou te confessar que eu não gosto. E aí eu vou te dizer por quê. Porque a mágica do direito é justamente você interpretar e discutir, e estabelecer. Porque são os advogados que fazem isso, eles vão discutindo e quando chega no tribunal, né, o tribunal vai discutindo isso também. Quando eles vinculam, ingessa, acabou, é aquilo. Ah, tem um lado bom? Tem um lado bom. Até comentava com o Pedro recentemente, o lado do compliance é bom porque você, por exemplo, você empresário que vai me procurar, você vai falar, Kátia, estou querendo adotar uma conduta assim, assim, assim na minha empresa. É ok? Aí eu vou dizer para você, não, com relação a isso aqui, o TST já firmou tal entendimento, se você fizer, você vai sofrer um passivo trabalhista, então você vai por outro caminho, porque esse aqui o TST já decidiu que não pode ser assim. Mas, por outro lado, os advogados deixam de ter aquela interpretação, de mostrar outro entendimento, entendeu? O amor pelo argumento, exatamente, porque advogado é isso, né? Exatamente. É isso, o direito permite isso. Sabe, a lei, ela tem muito de você ler e fazer uma interpretação que não é literal. Né? Igual ler a Bíblia, toda hora você vai ler uma passagem, é outra interpretação. Sim. Depende de como você está naquele momento. Não, mas é verdade. Você vai amadurecendo, as situações vão... E você vai demonstrando qual foi o intuito do legislador, o que motivou o legislador E acho que te instiga a estudar mais. Sim, com certeza. Sim. Você não para de estudar. E debater, e o debate chegar nos tribunais superiores. Agora não vai nem chegar. Porque querendo ou não, a lei, a legislação se adapta, né? A ideia é exatamente essa. Diminuir o número de ações lá em cima. Sim. Diminuir a carga de trabalho. Gente, agora, por exemplo, eu escutei você falando um assunto legal, dessa orientação que o empresário liga. Kátia, qual é? Pedro, eu vejo que você participou, inclusive, de um curso de RH, Sim. isso voltado para empresários, empreendedores, na CIG.
Essa assessoria do advogado, ele é justamente até para prevenir as futuras ações, Claro. seria isso? Na É um verdade, trabalho preventivo mesmo. Exatamente. A advocacia hoje, principalmente a trabalhista, voltada para empresas, está mais para o lado da prevenção, porque melhor que ganhar uma ação é evitá-la. Né? Então, essa palestra lá, que foi organizada por uma psicóloga, né? Então juntou profissionais de RH e também departamento pessoal, foi justamente para orientar as empresas, né, nessa área da prevenção. Né? Porque a advocacia, a parte jurídica contábil, pertence ao departamento pessoal da empresa. Né? Então, o departamento pessoal ele tem que adequar todas as normativas ali para se evitar um passivo futuro. Né? A parte da contabilidade para evitar um problema com o fisco, né? E a parte da advocacia para evitar um problema com a CLT, dizendo assim, né? Então, é importante que as pessoas e as empresas elas tenham constituído um advogado não só para as ações, mas também para o acompanhamento do dia a dia, é isso? Com certeza. Sim, para elaboração de contratos, para análise das... Segurança jurídica mesmo? Sim, sem dúvida. Você, nas mínimas coisas, eu vou te exemplificar. Você me contrata. Quando você quer punir um trabalhador, que você entende que o trabalhador cometeu algo que possa ser passível de punição, você vai me ligar, vai me perguntar, isso daqui eu posso advertir, eu posso suspender? Às vezes, eu posso dar uma justa causa? Né? Isso é ótimo, porque você vai dizer, não, essa falta não é suficiente para ensejar uma justa causa, você pode puni-lo, mas puni-lo, ele já recebeu outras punições, ele já agiu assim anteriormente, a depender da falta, naturalmente, Exato. porque algumas faltas são tão graves que elas admitem uma dispensa imediata. Mas então você faz aquilo com maior segurança. E aí, às vezes, vai arrastando, porque não tem uma assessoria jurídica Exato. dentro da empresa, né? E mais, eu te dou um exemplo de um fato que aconteceu hoje. O fato de uma questão de cada um estar no seu quadrado, né? A parte jurídica e contábil. Hoje uma cliente me ligou, né, que recebeu uma intimação da vara de violência doméstica aqui de Jataí, né, que determinou o afastamento por um período, por 10 dias, né, para essa mulher se recompor psicologicamente, né? E a empresa não mandou para o escritório que é contratado para prestar assessoria e mandou para a contabilidade. E a contabilidade mandou descontar os dias que a juíza determinou que ela fosse afastada. Então, ela Isso com uma descumpriu a legislação decisão super judicial. nova, Descumpriu. uma legislação novinha agora sobre a matéria. Então, a né? orientação da contabilidade foi para descontar esses dias. E a hora que chegou lá no meu escritório, a intimação foi dia 28 e eles me mandaram hoje. Ó, você vai fazer o seguinte, mês você vai já, pegar né? esse contra-cheque, você vai cancelar ele, você vai chamar essa trabalhadora, vai explicar que houve um equívoco e vai pagar os dias que vocês descontaram. E nós vamos mandar um ofício respondendo à vara criminal, falando que foi cumprida a determinação. Porque senão é crime de desobediência até, né, para o dono da empresa. Gente, olha, tanto que é grave que Não, nós e estamos a falando. gente, a advocacia e assim, preventiva. entre aspas, doutora, uma coisa simples, Sim. mas que poderia causar um problema. Exatamente. Exatamente. Parece simples, mas que pode ter consequências muito graves. Né? Porque o crime de desobediência, o nome já te diz, é crime, tem reclusão, né? Punido com reclusão. Pensa. Então você deixa de cumprir uma ordem judicial para atrair para si um problema criminal. E uma coisa tão simples, né? É. Que era só Não, mandar um e pagar- WhatsApp. Não, e pagar 10 dias de salário também, o que é? Além de tudo, eu ainda falo que tem a questão do bom senso. Às vezes, claro. Guilherme, não é uma questão que está prevista na legislação, é uma questão do bom senso. Às vezes me ligam das empresas para as quais eu atuo para dizer assim, olha, a funcionária já faltou tantas vezes para levar o filho no médico e aí ela ainda pode, eu posso descontar? Aí eu digo, mas quantas vezes? Mas que idade tem essa criança? Ela tem outra pessoa, ela é casada, alguém que possa fazer isso por ela? Vamos ponderar. Então, acho que é tudo uma questão. Nossa trabalhadora vai ficar insatisfeita, vai trabalhar infeliz, Exatamente. Também pelo clima ali organizacional da empresa, Sim. né? Às vezes não é a legislação em si é fria que a gente tem que aplicar. Tem que ver a questão do bom senso também, questão de falecimento, né? Sim. A lei concede um certo prazo, mas a depender do estado psicológico do funcionário, Por que né? não estender? É razoável conceder um prazo maior mesmo que a legislação não imponha. Sim. Ô, gente, mas existem tantos casos e casos, né? Por exemplo, a gente fala de um caso, de uma situação específica, mas o empresário ele tem outro tipo de dor, por isso a gente fala que essas situações elas precisam ser trabalhadas individualmente.
Com certeza, com certeza. A gente tem que fazer a análise individualizada de cada uma das situações que são colocadas na empresa. Cada situação, você vai analisar, por exemplo, o histórico do trabalhador para você dizer sobre uma punição. Então, assim, eu acho que a análise é essa mesma, é individual. Tem outra coisa que eu sempre falo, Guilherme, empregador, ele tem que deixar muito de lado as emoções. A questão dele tem que ser muito mais racional, tem que ser algo econômico, voltado, sabe? Então, assim, às vezes você está contrariado, quer tomar uma decisão precipitada porque está contrariado, porque ficou com raiva, vai no impulso. Eu sempre falo, olha, você pensa com o bolso. É os dói, né? Você não pensa com o coração, não, você pensa com o bolso. E aí, por isso, gente, por isso que é importante a gente estar falando disso, dessa orientação. Se você está nos assistindo, né, procure alguém da sua confiança e faça aí a contratação de um profissional que vai te dar a orientação necessária para o bom, ainda mais agora que a gente tem um monte de mudança, tem a questão financeira aí do governo federal de Não. olho, né? Nesse aspecto dos Exatamente. impostos, contrate um bom tributarista. Tá vendo? Cada um no seu Contrate canal. um excelente um contador muito bom inicialmente, e daí se você tiver assim, ainda não tiver segurança, um bom tributarista. Todo empresário tem que ter um bom advogado e um bom contador na sua Sim, conta, sem porque dúvida, senão sem dúvida. a empresa não cresce. Como é que é a experiência de ser professor universitário? Eu queria ver a sua visão e depois a visão do Pedro. Acho que eu tenho mais autoridade para falar. Com certeza. Porque foram 25 anos. Por que você parou? Acho que deu o meu tempo. Eu acho que eu fiz a minha contribuição. E também tem um aspecto que o Cesut era minha casa, né? Eu me formei no Cesut. Eu fui dar aula no Cesut 3 anos depois de me graduar. E tinha o Evaristo, então a história se mistura, a história da instituição, com a minha formação, com a direção. Então eu acho que como você disse, estava em casa, ciclo, né? E aí se fechou um ciclo, porque o Evaristo não estava lá mais, né? Então, e eu já tinha bastante tempo. Mas a docência é algo, ainda está na minha alma, viu, Guilherme? Ainda é algo, é uma experiência de você ensinar e aprender, sabe? De você deixar algo, de você participar da vida de tantas pessoas, de você influenciar na carreira de outras pessoas, de você distribuir aquilo que você obteve, do conhecimento que você obteve. É algo que para mim eu me realizei como professora. Nós estamos falando sobre a paixão de ambos, e aí cada um tem uma visão diferente por ser professora. A Kátia até brilhou o olho, que ela foi contar a história dela do Cesut, e ela falava de ciclo, né, Kátia? Que os ciclos, eles começam e se encerram, e é natural que isso aconteça. E tá tudo bem, né? E tá tudo certo. Mas só para complementar e deixar o Pedro falar, para você ver tanto que isso me realiza, ser professora me realiza, que eu me recordo, porque meu filho não escolheu fazer direito, meu filho não quis, embora, né, eu quisesse, mas eu nunca quis influenciá-lo. Mas aí um dia ele disse, mãe, eu não quero ser advogado, mas olha, eu vou ser professor, tá? Eu vou te dar esse gosto, de ser professor. Mas eu sei que é porque ele via esse meu amor pela docência. Eu podia sair do escritório, assim, direto do escritório para a faculdade, cansada, mas lá aquilo era um descanso, sabe? Aquilo era algo que te assim, desestressava? Me desestressava, e assim, eu ficava inteiramente entregue para aquele momento. Então, assim, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu cresci com essa oportunidade que o Você acha que Evaristo o seu nome me deu. também ajudou a alavancar o seu nome? Com toda certeza, Porque você virou referência. Não deixa engraçado, viu? E Eu referência comecei para seus alunos também. Exatamente. Não, é engraçado porque eu comecei no Cesut antes de começar. Você foi influencer sem ser digital. Exatamente. Analógica. Mais difícil, viu, Guilherme? Arrasou. Esse é na Adorei. lógica, Essa essa é é ótima. uma boa. Eu joguei a bola, você fez a boa. Muito mais
mais difícil. Mas é verdade, é verdade. Ela fala a verdade, é verdade. A influência e acabou sendo mesmo, inclusive, influenciando decisões como a sua. Ah, com certeza. Você citou a questão de visões diferentes, né? Mas eu acho que eu e a Kátia, a gente dá muito certo, porque visão profissional, nossa visão é praticamente idêntica, né? Não sei se porque eu fui influenciado e tudo que eu aprendi foi com ela, né? Não só a questão da advocacia, mas também a docência. Quando eu comecei a dar aula, eu mandei uma mensagem para ela, falei que eu recebi o convite da faculdade para começar a dar aula de Direito do Trabalho lá, e eu falei que eu ia me inspirar, que eu ia me tornar o próximo Cátio Prado, né? Foi essa expressão que eu usei. Olha, tá porque eu estava me inspirando na forma dela passar o conteúdo, porque a gente via o quanto ela era apaixonada pela matéria, né? E matéria a qual eu sou apaixonado também por me inspirar na advocacia dela. Então, assim, eu acho que faço das palavras dela a minha, né? É muito bom, é muito gratificante a gente comparecer em sala de aula e é muito fácil falar do que a gente gosta, né? Então, eu ouvi isso numa palestra uma vez, que ninguém é tímido para falar daquilo que gosta. Se colocar você para falar sobre a sua mãe, você passa uma hora falando dela na frente de quantas pessoas for preciso. E eu tenho essa impressão falando sobre direito do trabalho. Então, a gente comparece ali, fala sobre matéria, e ver os alunos interessados e assim, balançando a cabeça, que está entendendo, né? É muito gratificante. Eu acho que a área de vocês deve ser gostosa demais de ensinar. Eu tô falando, esse tema, até eu que não sou... Eu, quando levava gente advogados dessa área nos meus jornais, eu viajava nesse tema, porque é muito massa. Você sabe. Você vai falar gente, não tem coisa mais dignificante que trabalho. Entender o trabalho, falar de CLT, falar da pejotização. Isso eu acho legal, isso. Eu falava assim, quando começava, no começo, assim, no primeiro dia de aula, eu dizia assim, olha, essa com certeza é uma matéria com a qual você vai sentir alguma identificação. Porque ou você é empregado, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou eles são empregadores. Eu falei, engraçado que como quando a gente vai falar de penal, você às vezes não consegue se inserir, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Não Então é uma você não realidade. consegue ver... Você não Talvez seja consegue por isso, fazer um parabéns. vislumbre. Você conseguiu traduzir o que eu quis dizer. Exato. E aí no direito do trabalho, não, você tem sempre alguém próximo de você que ou é patrão ou é empregado, ou você mesmo está nessa condição. Então é fácil você falar daquele assunto que você consegue se ver naquela situação jurídica. E vira um show de dúvidas, né, professora? Exatamente. E se acontecer isso, qual que é o resultado? Vai consulta? Consulta é paga. Que legal. Até isso tem que aprender, né? Ensinar, fala, gente, ó, vocês não vão dando dica aí não. Entregando. E esse é um negócio que vocês trabalham muito para isso, que é a valorização dos profissionais. Todo mundo chega no médico e ninguém pergunta as doenças sem pagar a consulta. Exatamente. Aí chega no advogado e quer, só tirando dúvida. Eu escutei esse dia para trás um áudio, a mulher falando assim, se você pegar o serviço, você recebe, senão isso é absurdo. Eu falei, gente, Isso é uma pessoa. eu vou te mandar eu fazer uma propaganda no lugar, vem aqui fazer um teste, ué. Exato. E é mais comum do que se pensa, viu? Infelizmente, a nossa profissão ainda, os nossos colegas, ainda tem muita dificuldade, porque é assim, Guilherme, você vai lá no meu escritório, aí se eu disser para você, vou cobrar uma consulta de R$500, de 300, de 500, de 600, enfim, do valor que for, aí tem o colega que não vai cobrar nada. E que vai atender. E que às vezes vai ficar com o cliente. Na verdade, é uma desvalorização de nós mesmos em relação à nossa profissão. E a gente não precisa ter constrangimento de fazer essa cobrança. E eu confesso que eu também, às vezes, nem cobro, porque é complicado. Mas você não precisa ter esse constrangimento, porque você investiu em tempo e conhecimento para obtê-lo. E aquela pessoa precisa desse conhecimento que você detém. Como ela precisa de alguém que vai lá na casa dela consertar a geladeira. Quem sabe consertar a geladeira é aquele técnico. Às vezes é o chaveiro que a raiva da gente, né? Exatamente. Você quebrou lá a chave, 2 minutos o cara vai lá e pega 100 o seu. Aí a gente tem essa coisa de achar que é caro, mas a gente não sabe fazer a chave. Exatamente, vai ter que pagar. Tem que pagar para quem sabe. Exatamente. Agora fala da sua experiência de ser professor, né? Que nós fomos aqui viajando. Assunto puxa o outro, né? Você viu que Mas legal? É bom, né? É bom. Aí você vai estar sentado na mesa, tomando um e conversando. A ideia é essa, só prosa boa. Faltou só Então, petisco, né? ficou a ideia para um próximo encontro.
Não, a minha experiência está sendo muito bacana, né? Eu acho que o meu crescimento como professor, pela minha visão, está sendo exponencial. É meu segundo semestre lecionando agora, estou com as mesmas matérias, né? Direito processual do trabalho e prática processual trabalhista. E eu vejo que ao passar das aulas, né, eu vou tendo mais intimidade com os alunos e é exatamente a visão que a Kátia passou, né? É muito gratificante, mesmo após um dia cansativo de trabalho, você sai direto do escritório, vai para a faculdade, né? Mas estar em sala de aula é a melhor parte, né? O que eu tenho um pouco de dificuldade é montar a aula, pensar o que eu vou falar hoje, né? O que eu dei aula passada, mas estar lá e falar sobre o que a gente gosta é muito gratificante. É leve. Acho que o mais difícil é a nota, né? Aí o aluno vai chorando. Teve alguns reprovados, né? Outra coisa que é legado, né? Teve alguns reprovados semestre passado. Nossa, Kátia, você não é mal de jeito. Eu era exigente. Se você disse aí você que conversa com as pessoas e tem às vezes algum feedback meu, mas um que você sempre vai ter é essa situação de que eu era extremamente exigente nas provas. E não é mentira, não. É verdade. Guilherme, certa feita eu falei pro doutor Evaristo assim, falei, doutor, é o seguinte, o senhor precisa falar com seu filho, porque se ele continuar como está, ele vai reprovar. Aí ele, não acredito um negócio desse. Eu falei pra ele que não era para facilitar com você. Porque assim, eu falava sempre em sala de aula, eu dou o meu melhor, eu venho aqui, eu faço o meu melhor, certo. Eu me empenho, eu quero dar o melhor para vocês. Se você não fizesse isso, você não seria a referência que é hoje. E eu sempre falava, e eu tenho direito, eu me sinto no direito de cobrar isso de vocês. E melhor que seja eu, que não seja lá na frente, na profissão, que você leva uma rasteira de uma coisa que poderia ter resolvido. Que você poderia saber se tivesse prestado atenção, se tivesse se empenhado. Então, é isso. E como é que vocês enxergam o futuro da profissão, Pedro? Eu acho a gente tem muito IA. Ontem eu falei com um cara aqui que domina IA, inclusive no campo de vocês, o doutor Henrique. O Henrique Tavares. Eu achei muito massa. Eu viajei na IA dele aqui conversando e falando e ele explicando. E como é que isso se aplica a vocês? Como é que você vê o futuro da advocacia? Então, uma coisa que o Henrique deve ter falado é que a IA não é o futuro, né? Já é o presente. Exatamente. Então, as ferramentas Primeira estão coisa que aí. ele falou. Exatamente. Então, as ferramentas já estão aí e todos usam. Uns para o bem, outros para o mal, né? Eu acho que a IA deve ser um auxílio, né? Deve ser um suporte na sua advocacia, não substituir, né, o papel do advogado, porque o conhecimento e o raciocínio subjetivo das questões, né? Isso aí é o lado humano, é um lado que eu acho que a IA nunca vai ter, né? Porém, para otimizar o seu trabalho, eu acho que é muito importante os advogados estudarem, né, e se profissionalizarem nessa área das inteligências artificiais, porque quem não fizer vai ficar para trás. Concorda? Concordo que quem não fizer vai ficar para trás. Mas é importante a gente lembrar, e o Henrique também deve ter dito isso, que a IA não vai substituir o advogado. Isso não é possível. Não existe a menor possibilidade. Nós ainda somos... A IA, primeiro, ela ainda alucina. Muito. Ela precisa do seu direcionamento, e esse seu direcionamento parte do seu conhecimento, o conhecimento que é seu. A IA dá umas viajadas muito loucas. Assim. Não, a IA, eu vou te contar, Guilherme, a IA te dá a resposta que você quiser. Exatamente. Então, se você coloca lá, eu quero fazer uma contestação, uma petição inicial, assim, ela vai te dar, e aquilo parece lindo e maravilhoso. Se você não tiver o conhecimento, você vai acabar entregando aquele trabalho. Já aconteceu muito, né, Pedro? Com certeza. De advogados desavisados, ou pouco estudiosos, ou pouco familiarizados com a inteligência artificial, que entregam o seu trabalho à justiça sem ter aquele fundamento verdadeiro, aquele fundamento legal, e aí acabam passando vergonha. No caso desse semana passada, e acabam passando vergonha, porque isso vai parar na OAB, isso vai parar na imprensa, isso vai parar em tudo que é lugar. Não, e às vezes nem confere a peça, né? Mas é justamente esse o problema. Primeiro que você tem que dar o comando, e o comando é seu, e de acordo com, se você tem o conhecimento, você vai dar o comando, né, correto. Uhum. Mas eu vou te dar um exemplo disso, e até porque é um processo de outra cidade, então nenhum colega daqui vai... E eu também não vou dizer quem é, mas um colega entrou com uma ação pedindo um reconhecimento de rescisão indireta do contrato. Isso é justa causa do patrão. Antes que o meu cliente, que era patrão, tivesse ciência da ação, a rescisão é assim, o empregado quer que o juiz diga que indiretamente o patrão mandou ele embora.
Tá? E ele fica lá, ele pode, neste caso ele ficou, aguardando. Mas aí tem que dar causa, né? Por exemplo, salário atrasado. O FGTS não está recolhido, Tá vendo não que eu está estudo? pagando, não está pagando insalubridade, é Exatamente. isso. Alguns motivos que seriam a justa causa do patrão. E o empregado pode optar por permanecer trabalhando até a decisão judicial. Era esta a hipótese do processo. O colega ingressou com a ação, antes que meu cliente soubesse, ele dispensou o trabalhador. Sem justa causa. Pagou tudo para ele por dispensa sem justa causa, que é o que você quer na rescisão indireta, né? Receber como se tivesse sido mandado embora. E aí o advogado entrou com uma peça. A peça dele já tinha sido redigida por IA e eu percebi na hora que eu fui fazer defesa. Aí o advogado vai e atravessa uma petição contando para o juiz que o cliente dele foi despedido sem justa causa, pedindo para ser reintegrado. E ainda disse na petição que quem propõe essa ação tem estabilidade provisória. Aí o juiz diz, primeiro, quem pediu rescisão indireta não pode querer ser reintegrado, isso não é incompatível, né? Isso aí é bastante incoerente. Quem já pediu para ser reconhecido que está dispensado, pedir para voltar. Segundo, não existe estabilidade provisória para quem entrou com ação de rescisão indireta. Quer dizer, a IA deu para ele o que ele queria. Exatamente. O que ele queria escutar. Ele falou, olha, redige aí a petição dizendo que o meu cliente não pode ser despedido. Gente, isso é um atestado de incompetência. E aí entra a questão, Guilherme, da revisão e o conhecimento do advogado. Eu tive um caso muito parecido, advogado de fora também, lá do Paraná, que entrou com uma ação aqui em Jataí. Não tem isso, gente. Jataí, no estado de Goiás. Lembra do Padelago? Não, tem, Jataí não tem isso. Exatamente. Então, assim, ele entrou com a ação, eu fiz a defesa e ele fez uma impugnação da minha defesa. Ele juntou duas jurisprudências. Quando eu li as jurisprudências, pelo meu conhecimento prévio, né, de decisões que são pacíficas, a hora que eu li, eu falei, isso aqui está errado. Esse entendimento, né, ele está equivocado. E eu fui pesquisar essas jurisprudências. Inventadas. As duas jurisprudências inventadas, elas não existem. Né? Eu pedi ofício para Deus, mundo e todo mundo. Porque as pessoas têm que ser responsabilizadas. Pedro, eu vou ser bem sincera. Eu não uso, assim, porque eu não tenho muito tempo de ficar conferindo, eu não uso jurisprudência de IA. Eu não uso. Eu prefiro ir lá nas minhas, aqueles que eu assino, nas nossas ferramentas e buscar eu mesma a jurisprudência. A gente joga as palavras-chave lá que nós estamos. E até uma forma de estudar, né, Kátia? A gente vê os entendimentos, vê a forma de fundamentação. Sem dúvida. Né? É uma forma de você aprender. Fala, nossa, nesse caso aqui, quando tem esse distinguish, né, quando tem um fato específico, o entendimento ele contorna para o outro lado. Né? Isso tem uma forma do advogado estudar. E vocês acham que, então, e eu acho que é uma profissão que a gente tem muitos operadores do direito, e aí a gente vou usar a palavra peneirando com questões como essa, e a gente vai ainda encontrando os bons profissionais. Sem dúvida. E todas as profissões é assim, né? Sim, você vai... eu falo que o mercado seleciona. Tem muitos advogados. Sim, tem espaço para muitos advogados bons. Agora, medíocre vai ficando mesmo. Se a pessoa não está disposta a estudar, aprimorar os seus conhecimentos, elas vão ficar para trás. A concorrência engole. Aí você fala, mas tem um advogado em cada esquina. Eu quero saber quem vai ficar 30 anos como eu. 30 anos. Quantos ficarão 30 anos? 40? O Goiano tá advogando desde do ano que eu nasci, viu, Guilherme? No ano que eu nasci, Vou trazê-lo aqui. Traga! Ele começou a advogar no ano que eu nasci. Né? Então, quantos vão se manter no mercado por tanto tempo? É exatamente isso. E aí pode ser que usem as suas carreiras para migrar para outras profissões. Sim. Exatamente. Na carreira não, na verdade o curso mesmo. O curso mesmo. A graduação. A graduação. Mas é preciso... Por isso que é importante a gente ter bons professores, até para o direcionamento vocacional de cada um. Porque às vezes a pessoa vai advogar, mas ela não tem nenhum perfil para aquela atividade. Não é isso? Concordo. E eu falo que a advocacia é vocação. Para ser advogado, você tem que ter vocação para advogar, né? Gostar do que você faz, né? Gostar da área que você atua, porque se a pessoa não tem vocação para ser advogado, o indicado mesmo é procurar o que gosta e o que ela, né, sente prazer em fazer. Direito, claro, tá tudo bem. Claro. Sim, vai ser delegado, vai ser promotor de justiça, vai ser policial. São muitas, porque vai ser aquilo que
faz o seu coração Feliz. pulsar. Te realiza. Sabe? E não tem nada de errado nisso. Você é feliz na sua profissão? Eu sou muito realizada. Há cerca de umas 2 semanas, o Odon falou pro meu filho assim, sua mãe gosta de trabalhar. Mas aquilo que você gosta não é trabalho, né? A gente faz com o pé nas costas. Guilherme, e é engraçada a Kátia, eu acho ela engraçada demais. A Kátia, eu comecei a trabalhar com ela em 2020. Em 2020, ela já tinha uma conversa. Eu quero dar uma desacelerada, né? Eu trabalho demais, Aí quero passou dar a uma pandemia, desacelerada. ela colocou o carro na primeira. Esse ano nós tivemos a mesma conversa, ela me falou a mesma coisa. Eu falei, Kátia, cria vergonha. Tem 6 anos que você me fala que quer dar uma desacelerada, você faz é acelerar mais. Você gosta do que você faz, né? Então, quando se faz o que gosta, né, a gente sente prazer naquilo ali. Gosto, sabe assim, Guilherme, eu tenho cliente, e esses dias até eu falei pra ele, eu falei assim, não pense você, porque eu tenho um cliente que é cliente há 17 anos ele é meu cliente, sim, fixo. Eu sou advogada. Aí eu disse, não pense você, porque já tem esse tempo todo, que eu não olho os seus processos com a mesma atenção, com o mesmo cuidado. Eu olho para os detalhes, eu analiso os detalhes. Eu não sou aquela pessoa... Assim, hoje eu ainda comentei com um colega, eu falei... tem grandes escritórios, seria fácil para mim também fazer isso, grandes escritórios que eles têm muitos profissionais trabalhando para eles, e assim, ele tem nome, mas ele nem olha para os processos. Delega as funções. Ele delega. Né? São os colegas advogados que vão fazendo, sabe? E assim, eu quero ver, eu quero ler, eu quero fazer aquela defesa. As pessoas têm seu DNA, né? Tá no meu DNA, eu gosto. Então, assim, eu sou realizada na minha profissão. Não me vejo fazendo outra coisa. Eu também não. Se encontrou, Pedro? Com certeza. Eu falo assim, a gente entra no curso de Direito procurando a área que você vai atuar, né? Eu quero ser polícia, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas a partir do momento que eu comecei a advogar, eu falei, eu não me vejo fazendo outra coisa e hoje eu não me vejo atuando em outra área, inclusive. Olha, eu dou uma contaminada de vez em quando nas pessoas, sabe? Isso aqui é lavagem flagrante? Guilherme, eu tenho ela é minha comadre hoje, né? Mas na época, nós nos conhecemos através de uma amiga comum, para estudarmos. Você não quer vir um pouquinho pra cá, não? Pra nós mostrar um pouquinho mais seu rosto, que a gente fica de lá. Demais. Aí pronto, melhorou. E aí você depois vai reclamar que ficou só muito claro. Eu fico olhando a Kátia, eu tô aqui admirando. Não faz mal, não. É bom, eu tô de frente. Né? Aí, ó. Tá vendo? Nós começamos a estudar juntas para concurso. Isso lá nos idos de 1990, para concurso. E elas queriam fazer concurso para o Ministério Público Estadual, queria ser promotora de justiça. E eu queria ser magistrada trabalhista. Isso foi antes de eu começar. Antes de eu começar a advogar. E para nós estudarmos juntas, algumas matérias nós não estudávamos juntas, porque para elas era importante, para mim era menos importante. Então nós estudávamos juntos direito civil, processo civil, constitucional, administrativo, e daí sozinha eu estudava trabalho, processo do trabalho, e elas estudavam penal e processo penal, sozinhas. Ela virou advogada trabalhista. Eu falei assim, por influência. Por influência, porque a que queria ser promotora de justiça virou advogada trabalhista. Cara, que massa. Deu uma guinada boa na carreira. Povo, deu. Eu falei, não tem jeito não, minha filha pulou do lado de cá. E agora, a gente falou um pouquinho de futuro, falando de toda essa história, esse legado. Eu achei massa essa história que vocês construíram juntos, de uma parceria verdadeira. E eu acho que a gente precisa cultivar mais isso. Né? Cultivar a amizade, cultivar a parceria. Eu acho que isso precisa estar mais aguçado nas pessoas. Guilherme, quando o Pedro chegou para me dizer que ele ia alçar voo solo, que ele ia abrir o escritório dele, ele chegou, sentou lá na minha sala, assim, pensando, dando aviso prévio, né? Pensando e tal. Eu disse para ele assim, essa sua decisão não me surpreende. Foi mesmo. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas por quê? Porque era natural que você quisesse ter o seu escritório, que você quisesse ter o seu nome, que você quisesse fazer, era natural. Mas
A gente, isso nunca atrapalhou a nossa amizade, a admiração que eu tenho pelo Pedro, o respeito que eu tenho pelo Pedro e o que ele tem por mim. Nunca. Porque talvez fosse um outro profissional, eu tivesse se tornado inimigo do Pedro. Assim, não, ele vai sair do meu escritório e vai ser meu concorrente. Mas você vê diferente. Eu vou voltar lá no mentora. Você vê assim como o olho de alguém. Gente, esse cara estava comigo, ele cresceu. Ele é bom. E ele é bom. E aí eu ajudei esse cara a crescer. E eu posso contar com sente isso, ele, Pedro? ele pode contar comigo. Com cuidado certeza, eu acho que... Da mãe Kátia? Quando esse dia aí, eu passei uma semana ensaiando, gente. O que eu vou falar, como que vai ser, como que vai se suceder, né? Porque a gente tem muito medo, né? De não dar certo, e se não der certo, a gente tá aqui num ambiente que é uma coisa certa, né? Eu tô no escritório que eu tenho algo fixo, né? Porque é um escritório que já tem clientes. E o meu pensamento é exatamente esse. Eu tô saindo, mas eu sempre vou ter um sentimento de gratidão, porque se eu sou o que eu sou hoje, né? Foi porque eu passei esse tempo com você lá. E é algo que eu nunca vou poder apagar. E aquele dia que nós fomos lá foi na Bush, né? Que nós tivemos um amigo secreto, né? Eu falei pra ela, eu nunca vou deixar de ser o Pedro da Kátia, né? Porque quando nós conversamos, eu falei, Kátia, eu tô saindo porque a sua asa é tão grande, porque quem tá com você sempre vai ficar na sua sombra. Você é muito grande, você é gigante, né? E eu quero crescer e ter o meu nome também, né? E depois eu parei pra pensar, mas eu nunca vou deixar de ser o Pedro da Kátia. Ele falou no dia que ele me falou, ele falou assim, eu não quero ser o Pedro da Kátia, eu quero ser o Pedro, Nath. Exato. E aí, foi o quê? Uns 2 meses depois, no final... Não, foi um mês depois. Nós conversamos em novembro, o amigo secreto foi em dezembro. A gente faz a nossa confraternização do escritório e aí, lá junto com todo mundo, ele falou assim, eu queria corrigir uma coisa. No dia que eu fui falar com você, eu disse que eu não queria ser o Pedro da Kátia. Não, eu vou ser sempre o Pedro da Kátia. Então, Pedro, e você que é um jovem aí na profissão, o que você diria para quem está começando agora? Não são seus alunos, mas quem está formado já, está com o diploma na mão, encontrou uma Kátia na vida, ou outras advogadas e advogados que abrem seus escritórios para novos profissionais, o que você diria para essas pessoas? Para essas pessoas não terem plano B. Não tenha plano B. Foque no que você quer e faça dar certo. Porque se você realmente acreditar no seu potencial, eu tenho certeza que todo mundo é capaz de conseguir. Eu pensava assim, eu continuo pensando assim. Né? Quando eu saí, né, falei da Kátia, eu queria fazer dar certo, né, para ter meu escritório, ter os meus clientes, né, e eu não tinha outro plano. Era aquilo ali e aquilo ali pronto. Certo. Exatamente. Então assim, não tenha plano B. Foque no que você quer, que uma hora vai dar certo. Estude. Sempre, né? Você parou de estudar, então? Nunca! Você tem 25 anos, não é possível que você estuda? Eu estudo, Pedro. O que nós falamos? Acho que tem nem uma semana. Eu estudo. Nunca parei. Eu advogo há 30 anos. Eu nunca parei de estudar. Um dia destes, lá no escritório, eu falei que voltei a estudar com uma pessoa, fiz um grupo de 2 de estudos com uma pessoa com quem eu estudei 30 anos atrás. Aí um colega do escritório, não faz isso, você passa vergonha na gente. Eu falei, não, vai estudar também. Que sirva como exemplo. Nunca parei. E assim, eu vou te falar, eu tenho prazer de estudar, de estar ali. Eu voltei de Goiânia, fui fazer uma imersão lá em Goiânia, de marketing jurídico, de gestão, de inteligência artificial, e eu voltei cheia de livros. Livros, nossa, e assim, você me vê assim, com aqueles livros, gente, fico louco. Esse grupo de estudo, eu queria participar dele, só que minha aula caiu bem no dia, na quarta-feira, senão eu era outro. Ia ser um trio de 3. E que legal isso, né? A gente vai passando assim um filme na cabeça da gente que o povo acha que é só sair da faculdade e acabou. Né? É por isso que a gente não evolui. Você é professor agora, atualmente, e você vê que é assim. E não é só na profissão de vocês. Não. São em todas as profissões. Infelizmente. Gente, quando eu fazia jornalismo, eu lembrei dessas histórias, eu fui aprender na faculdade termos técnicos. Né? Porque eu sempre escutava. E aí você tem coisas novas e que variam muito. Então, te dá uma bagagem tão grande. Estudar isso. Eu brigava tanto com a professora minha. Que ela falava tanto que o futuro estava aqui na palma da mão, que era internet, que era celular, que era Instagram, que ia bombar o Instagram. O Instagram não era nada. Naquela época não era nada Instagram. Hoje eu estou lá de influencer, quase 40 mil seguidores. Mas eu vou te dizer que eu ainda gosto do livrinho de papel.
Não acaba também nunca, não. Não acaba não. Eu gosto de ir lá na frente, voltar aqui atrás, fazer um risquinho, fazer um marca-texto, fazer uma anotaçãozinha do lado, voltar mas aprende melhor, eu imagino. Muito melhor. Eu, pelo menos, também. Muito melhor. Dessa forma. Eu não consigo ler um livro digital. Não consigo. Sem falar do desgaste que dá nas vistas, né? Vai cansando, né? Vai cansando, você vai querendo dormir. Exatamente. Queria aproveitar para agradecer a participação de vocês. Acho que foi nós não falamos nada específico, mas nós falamos muito geral desse trabalho. Mas acho que é legal isso, porque a gente precisa, por trás dessa Kátia e desse Pedro Naves, tem gente, né? Que tem história, que tem conteúdo, que pode dar dicas. Quando eu criei esse podcast, eu imaginava a taça transbordando. E eu acho que essas histórias que são contadas aqui, elas precisam transbordar na vida das pessoas. É por isso. Isso é ter uma prosa boa, é ser agradável, é conversar. Acho que a gente está muito carente de conversa, de olho no olho. O telefone aproxima quem está longe, distancia quem está perto o tempo inteiro. E por que não usar ao nosso favor, fazendo um podcast, colocando na internet, pondo no Spotify, vira uma conversa gostosa e a gente vai trilhando aí. Então, Pedro, primeiro, gostaria de te agradecer por ter topado o convite, por estar aqui conosco hoje. E parabéns, primeiro, por ter escolhido a mentora certa. E Deus faz as coisas certinho, eu acredito mais em Deus. E Ele tem um propósito por ter unido vocês. Não duvido disso. Amém. Eu que agradeço o convite, né? Eu não poderia estar melhor acompanhado. Quando você me mandou o convite, eu pensei na Kátia na hora. Eu falei, se puder ir acompanhado, eu tô dentro, né? Que eu já tenho a minha convidada. Eu nem sabia quem que era, né? Verdade. Não sabia. Eu falei, pode ir. E se eu soubesse, nós tínhamos feito umas 3 horas de podcast. Tô brincando, filho. Nós estamos aí. A gente faria tranquilamente, sem desgaste. Traz os petiscos que a gente fica. Vai trazer um chopp lá do Boteco 83 também, que tem promoção. Lá o povo é doido, aquele Boteco 83. Eles põem a noite inteirinha de chopp, R$ 59,90. Que isso. Das 18 às 22. E é chopp Brahma. Eles não sabem o perigo que eles estão correndo. O pessoal descobrir isso aí. O pessoal descobrir isso aí. Chega a se aliviar. Eu acho que sexta-feira tem promoção lá também. E eles estão loucos. Boteco 83 é parceiro nosso aqui. Deixa eu até ver. Vou monitorar a promoção. Já tá de olho, que a sexta-feira tá chegando, né? Esse é amanhã. Pois é. Vamos descobrir se tem. O Monjar não deixa ele comer, não, gente. E nem beber. Dá mais chopp. Aham. Deixa eu ver, não acho, aí. Jesus, vai sair. Até o final desse podcast. Até o final do podcast teremos resposta. Teremos resposta. Mas é trem demais, 1 hora sai aqui. Né? Acho que o Instagram tá loucão, porque tem pesquisa aqui hoje. Mas é uma alegria recebê-los, de verdade. Acho que a gente contar essas histórias, elas motivam as pessoas. E a gente conta tanta história triste, né? Nós falamos de uma hoje, muito triste. Muito triste. Mas a gente precisa de alegria também. E a Kátia tem essa leveza, essa alegria que consegue deixar a gente também. E a risada contagiante, viu? Tem gente que fala assim, olha, eu sinto saudade da sua risada. Guilherme, é uma história engraçada que lá no Cesut, quando a Kátia estava no recinto, todas as salas sabiam, por causa da risada. Você escutava ela rir de longe. No fórum, o doutor Elcio falava, eu sei que você chegou no fórum, olha, quando você tá lá na entrada. Elcio Vicente da Silva. Exatamente. O João Geraldo, de vez em quando falava, nossa, tô sentindo falta da sua risada. Vai ter que ir lá rir pro João, né? Pra melhorar a cara. É isso. Mas realmente você tem razão. Essas são. Eu tenho uma história engraçada com o João. Com o João Geraldo? Tinha uma piadinha interna da TV que a gente falava que tinha o ICCL. Ou um trem que nós inventamos lá. Não posso nem contar, mas depois do ar eu conto. E aí eu tava no meio da entrevista, tudo de economia, eu falava com o João Geraldo, né? Tudo de economia. Tudo de economia. João, e o ICCL? Isso pra ficar interno, né? Ele olhou pra mim assim, o ICCL é um imposto novo que se você deixar eu estudo e te explico. Por favor. Da vida. O João é ótimo. Uma zoeira. Muita história. Uma zoeira Muita história. Mas eu acho que as pessoas se ressentem disso mesmo, de a gente estar tão focado nas coisas que são inatingíveis às vezes, né? Nas pessoas que não são, pelo menos que não são. Pra gente elas não são próximas, e a gente está tão focado no que as pessoas querem mostrar na internet,
que a gente precisa mesmo De novo a do que é internet. real, do que é de verdade, do que é do dia a dia, de você saber que tem gente como você, né? E de que é, por exemplo, quando a gente vê a história do Pedro, isso motiva outras pessoas, né, a tomarem a iniciativa também de fazerem, de terem o seu próprio escritório, de saber que é possível, saber que é viável, de que você tem possibilidade e saber também que é preciso estudar, que é preciso investir, que é preciso investir tempo, dinheiro, recursos, né, de todas as espécies. Mas é isso que é possível, Sim, tem sim, gente real, sim. tem Pedro Naves. Aqui, né, Pedro Naves, você tem? Tá vendo? Não é o Pedro da Cara. Pedro Naves aqui na minha frente, que tá falando disso, que veio disso, de um sonho. Ele sonhava, ele acreditou e agora a carreira solo e tá voando. Isso. E tá tudo bem. E é para os jovens, para eles entenderem que é possível, que não é fácil, porque requer esforço, requer disciplina, requer o desejo firme, mas o trabalho também. E tudo isso é inspirador. As pessoas precisam mais disso mesmo. Eu estava hoje na reunião da OAB, a Jardelma falou para mim assim: eu tô te vendo nas redes sociais treinando, isso é inspirador. Olha que então legal. assim, você vê, a Kátia treina? Gente, a Kátia treina, a Kátia Além da ri, a advogada, Kátia né? sonha, né? A Kátia viaja, a Kátia é mãe, a Kátia é gente. É verdade. Não, eu tenho uma amiga, ela fala assim: não, quando você estiver cozinhando, você tira foto, porque eu não acredito que você Você cozinha? Olha o outro. Tem cara não? Que cozinha bem, gente? Me fala. Ó, eu já tive a oportunidade de provar. O que você faz assim de bom? Olha, eu sei fazer peixe muito bem, uma massa boa, sei fazer algumas coisas bem, uma carne assada de primeira. Gente, e cozinhar também é terapia, né? Sei ou seis. Eu gosto de comer. Eu gosto de inventar na cozinha. Eu gosto de inventar. Eu gosto de fazer tudo com carne. Gosto de fazer tudo assim. Eu não sou a cozinheira. Mas não passa fome. Mas eu até cozinho direitinho. Quando eu resolvo fazer, eu cozinho direitinho. Aí ela falou: tira foto. Gente, eu cozinho. Mas eu acho assim, ó, que a gente fica tão esperando e olhando pro inatingível que a gente esquece. É aquilo que você falou, né? Tá muito longe. Não tá não, criatura, vem cá. Olha aqui, é carne e osso, eu tô aqui. É bem aqui, próximo de você, é isso. Que legal, né? Eu sempre encerro o podcast 200 vezes para depois terminar. Toda vez. Eu não sei, toda vez que acontece isso. Você termina, mas ainda tem podcast. E o Pedro do futuro, que é o Se quê? deixar nós aqui, fica até amanhã E conversando. o doutor Pedro Naves, o que ele espera para frente? Continuar melhorando, que já está bom. E estudar, né? Estudar, Lembrei da cara. sempre com muita fé em Isso. Deus, né? Sempre procurar Deus nos momentos fáceis e nos difíceis, né? Porque a gente tem o costume de só pedir e nunca agradecer, né? E procurar melhorar o que já está bom. Progredir na minha carreira como advogado, na minha carreira como professor, né? E sempre entregar o meu melhor. Eu também, eu tenho 30 anos de profissão, mas eu continuo querendo. E a Elisa? Nunca, né? Elisa, nossa, minha filhada, o amor da minha vida. Tem esse. Gente, tá vendo? De histórias reais. Todo mundo tem uma. Reais. A gente tem um amor, tem alguém que a gente ama, que a gente cuida, né? A gente tem. Nós temos as dores, nós temos as nossas alegrias, nós temos as nossas conquistas, nós temos as pessoas que nós amamos, nós temos as nossas crenças, a nossa fé. Gente, igual todo mundo. Exatamente. E quando a gente fica próximo, né, a gente vê, pelo menos a minha visão, que quem era aluno e passou a ser colega e depois amigo, né, é exatamente essa. A gente, quando tá na sala de aula, a gente tem uma visão, nossa, a professora Kátia, né? A gente não imagina que a Kátia gosta de tomar um vinho que fica na geladeira, né? E cozinhar um peixe, né? E a partir do momento que a gente cria essa amizade, a gente vê que são pessoas, Acho que a gente né? precisa falar mais sobre isso. Tive um insight aqui da gente falar mais sobre isso, de pessoas, de gente. De gente real. De gente real. Gente real. Eu gosto de vinho, gosto de viajar, gosto de amigos, gosto de música. Gente, eu gosto Que de música música. você gosta? Eu sou muito eclética, eu vou do clássico pro sertanejo tranquilamente, Guilherme. Eu acho que o povo nem entende, fala, isso é loucura, isso é muito doida, né? Uma mulher que pode ouvir uma música clássica e depois pode tocar pro sertanejo, que tá tudo bem. Mas eu também escuto de tudo. Escuto. Olha, sinceramente, eu não Gente, gosto a vida de é curta funk. demais também pra gente ficar. Não, eu não gosto de funk, isso não vai mesmo, e nem aqueles rock metal aí, não. Então nós vamos escutar a música junto? Vamos cozinhar Nosso essa música musical de geladeira? casou. Gostei, adorei. Doutor Pedro, muito obrigado. Sucesso na sua jornada. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. Doutora Kátia, um prazer recebê-la.
Igualmente, prazer enorme estar aqui. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Pedro, por achar que eu poderia estar aqui num momento que eu acho que era muito mais seu, que era um momento para você. Jamais. Né? Mas você me permitir estar aqui junto com você. É aquela figurinha que eu te mandei, a gente sempre junto. Isso. Que seja assim, vocês sempre juntos. E um grande abraço, aproveita e sigam nas redes sociais. O Instagram dos nossos convidados é pedronaves.adv e o seu, Kátia? Então, eu tenho dois, Kátia. né? Porque eu tenho o Kátia Prado, né? Que é o meu. E tenho o Kátia Prado, que é o do escritório. Mas acha aí, Kátia Prado não é difícil de jeito. Nunca! Qualquer dos dois você vai encontrar aí o do escritório abertinho. Kátia Prado ADV. Isso. E o outro que é fechado é katia.prado.9003. Não sei nem por que ele é 903. Acho que era outra coisa que tinha. Era variação. O algoritmo me mandou exatamente. isso. Vai esse aí mesmo. Era. É bom que às vezes é um número de sorte, 9003. Exatamente. Mas sendo Kátia Prado, tá tudo certo. Kátia, você tirar os 2 zeros, às vezes você vive 93 anos. Ó. Que coisa boa. Ó, sucesso, meninos. Um abraço. Obrigado. Gente, um abraço para você. Tenham todos um bom fim de semana. A gente volta na semana que vem com mais prosa boa. Tchau.